Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, dando sequência então ao nosso estudo. Vamos ao capítulo 3, versículos 12 ao 17. Dando sequência hoje a partir do verso 13. Colossenses 3, de 12 ao 17. A palavra de Deus nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, uma vez mais, diante da sua palavra, falamos contigo, mostrando, demonstrando, revelando, ó Deus, a nossa necessidade de compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Abre, portanto, a nossa mente e o nosso coração. Enche-nos, ó Deus, com o teu Santo Espírito. Dá-nos clareza, dá-nos também coragem para, em sabendo aquilo, em conhecendo, em entendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, também tenhamos a coragem de colocar em prática. É um grande desafio para nós, ó Deus, mas cremos na obra, no poder do Teu Santo Espírito em nos auxiliar neste mistério. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vimos então, na semana passada, Paulo iniciando essa nova parte da sua carta, deste capítulo 3, ele nos dá então aqui um mandamento, e como dissemos, não é uma opção para nós. Ele diz para nós nos revestirmos, para nós, nos versos anteriores, tirarmos a roupa velha, jogarmos fora tudo aquilo que está descrito aqui atrás como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E depois ele vai dizer para nós nos despojarmos, tirarmos de nós a ira, a indignação, a maldade, maledicência, a linguagem obscena do nosso falar, para não mentirmos, enfim, para nós nos despirmos do velho homem. Ele diz agora então para nós nos revestirmos, porque nós somos eleitos de Deus, porque nós somos santos de Deus, separados para Ele, porque nós somos amados dEle, então nós somos um povo diferente, feitos assim, nós somos feitos assim por Deus. Então desta forma nós devemos colocar uma nova roupagem, por causa do que nós somos, por causa da posição que nós somos colocados. Tirar a roupa velha, colocar a roupa nova. E aí ele diz, como vimos semana passada: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Algo que vem do profundo do nosso ser, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se nós observarmos bem, se nós lembrarmos bem, estas virtudes que o apóstolo coloca aqui para nós, elas são virtudes que nos vêm como fruto do Espírito Santo de Deus. Isso não nasce em nós naturalmente. Isso Deus mesmo coloca em nós, fruto do seu próprio Espírito, bondade, mansidão, enfim. E há uma outra lista, não é? Uma lista especial quanto a isso em Gálatas, capítulo 6, nós sabemos disso. Então, somente quem é de fato cristão, eleito, santo e amado de Deus, pode vestir estas roupas. Nós temos que estar, portanto, atentos, alertas a isso. Se estas virtudes estão de fato sendo vistas em nós, ou se as más qualidades, ou aquela roupa velha,
é que está sendo mostrada. Então, nós precisamos ter esta percepção. Para que tenhamos essa percepção, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Não é o que nos diz Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18? Não vos embriagueis com vinho, o qual traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é? E lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, esse enchei-vos do Espírito, na verdade, a tradução melhor seria deixai-vos encher com o Espírito. Porque eu também não tenho condição de... Eu ordeno o Espírito Santo agora? De maneira nenhuma. Não é? Mas e como é que nós nos deixamos encher com o Espírito Santo? E o apóstolo vai nos dizer algumas coisas aqui também neste texto. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. Quanto mais palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o próprio Cristo, é a palavra viva, é o Espírito Santo registrando as palavras de Deus. Como é que nós nos enchemos ou nos deixamos encher com o Espírito Santo de Deus? Lendo a palavra, estudando a palavra, enchendo-nos desta palavra. É desta maneira que nós somos cheios do Espírito Santo. É desta maneira que a bondade, a misericórdia, a mansidão, a longanimidade em favor dos outros, essas coisas vão se manifestar. É desta maneira que as pessoas vão nos ver, nos enxergar, vão ver esta roupa em nós, vão ver os nossos atos interiores, visto aquilo que já está no nosso interior. Lembra o que nós falamos semana passada? Muita gente pode ser bondosa, longânima, mansa. Qualquer um pode ser, mesmo que não creia em Deus. Nós podemos ver atos de bondade por todo lugar. Mas, de fato vem do coração? De fato vem do interior? De fato vem de alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Isso só vem de quem é, de fato, filho de Deus. E mesmo a bondade que há no mundo, que nós podemos chamar, ou a teologia chama de graça comum, não é mesmo? O sol brilha e aquece tanto o bom quanto o mal, o justo quanto o injusto, o crente quanto o não crente. As chuvas caem sobre a plantação do crente quanto também do não crente. Bondade de Deus. Tiago vai dizer exatamente disso. Todo bem, não é? Toda coisa boa que há neste mundo, qualquer coisa boa mesmo vindo de alguém que não conhece a Deus, de onde vem? De onde surge? Dos altos céus. Vem das mãos de Deus. A sua graça comum, Ele derrama poderosamente, copiosamente sobre toda a terra. Então, nesse versículo 12, Paulo recomenda, e na verdade ele ordena que nós devemos vestir esta roupa, porque nós somos eleitos, santos e amados de Deus, devemos demonstrar estas coisas. Aí chega no versículo 13, foi onde nós paramos então na semana passada. O versículo 13 ele começa também com uma ordem. É mais um imperativo aqui. Suportai-vos uns aos outros. E nós sempre quando, ou pelo menos na maioria das vezes que ouvimos um sermão a respeito deste termo, deste verbo aqui, nós sempre falamos assim, não é? Sempre é destacado assim. Bom, nós precisamos suportar o irmão. No sentido de segurar o irmão, não é? De ajudar o irmão, para que ele não caia, para que ele não se machuque, sermos suporte do irmão. Normalmente nós olhamos para esse verbo e vamos nesse sentido, vamos nessa linha. Ele tem de fato este sentido, tem também este sentido, tem também esta tradução, vamos dizer assim, mas ele vai além. E de acordo com o contexto deste verso, ou desta palavra que Paulo está dando aqui, o contexto, ele vai dizer exatamente assim. O suportai-vos aqui é o dever dos crentes de dar suporte àqueles que estão curvados,
sob algum fardo excessivo, de fato tem a ver com isso, mas o contexto nos dá a ideia de aturar as pessoas, que de alguma forma incomodam. É suportar os chatos mesmo. Suportar os chatos da igreja. Mas é interessante que o suportar aqui está dizendo, não é? Suportai-vos uns aos outros. Que não é só o outro que é chato, não. Não é só o outro que é inconveniente, não. Não é só o outro que precisa ser suportado, não. Eu e você. Suportai-vos uns aos outros. Numa igreja onde nós somos todos diferentes, as idades são diferentes, as culturas são diferentes, não é? O que aprendemos, como vivemos, como fomos formados, tudo é diferente. E nós somos chamados, convidados, convocados a vivermos harmoniosamente. Nós temos que suportar, aguentar os costumes dos outros, o que os outros pensam da vida, as atitudes. Nós temos que suportar as palavras dos outros, os gestos que irritam. Tudo isso é fundamental para que nós tenhamos uma boa convivência. Tudo isso é necessário para que não haja discórdias em nós, no nosso meio. Para que nós não desviemos do nosso principal motivo. Por que nós estamos aqui? Nós temos que aprender a suportar os outros e os outros a nos suportar. Para evitarmos qualquer querela, qualquer discórdia, qualquer briguinha, qualquer mimimi, qualquer coisinha. Suportar o outro. Suportai-vos uns aos outros. Não é só você que tem que suportar alguém. Não sou só eu que tenho que suportar alguém. Vocês têm que me suportar. Isso não quer dizer que a gente vai ter que viver então assim, eu sou assim mesmo. Não é? Eu nasci assim, aquela história da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vocês são crentes, você tem que me aguentar. Não é isso que está querendo dizer aqui. Claro que nós devemos crescer, porque no contexto anterior, no verso anterior, do que é que nós temos que nos revestir? De bondade, mansidão, longanimidade, não é? Temos que estar cheios disso. Mas, quando acontecer qualquer dificuldade da minha parte, em que você tenha que suportar, então suporte. Porque você é um crente. E porque eu sou um crente. Porque você é um pecador. Porque eu também sou um pecador. Então nós devemos nos suportar. E nós vamos ver mais adiante ainda outras coisas, não é? Nesse mesmo contexto, que vão fazer, ou pelo menos deveriam fazer, que estas coisas diminuam cada vez mais. Que eu tenha que cada vez menos suportar vocês e vocês cada vez menos me suportar. Com as minhas dificuldades, com as minhas queixas, com as minhas, enfim, diferenças, com os meus costumes, com as coisas tristes que tenho, não é? Então nós devemos pensar assim uns dos outros. Não é? Eu preciso suportar o outro precisa me suportar. Porque logo a seguir no versículo 13, olha o que ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, alguma coisa o outro falou, o outro fez, e que eu fico irritado, não é? Estamos falando de irmãos da igreja, crentes em Jesus Cristo. Algum trejeito, alguma atitude, algum olhar, alguma palavra que o outro se dirija a mim, que eu me sinto incomodado com aquilo, que eu digo, mas eu não aguento isso. Mas é um crente, como é que pode fazer isso? Não é? Primeiro é para suportar, me suportar e eu suportar o outro, como também perdoar. Perdoarmos-nos mutuamente. Eu perdoo vocês e vocês me perdoam.
Não sou só eu que tenho que perdoar vocês. Vocês precisam me perdoar. Nós precisamos nos perdoar. Mutuamente. Olha a sequência. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoem-se. E qual é o padrão? Qual é o padrão? Eu devo perdoar porque você sempre me perdoou? Esse é o padrão? O dia que você parar de perdoar, então eu também posso parar de perdoar você. Não é esse o padrão. O padrão está aqui, na sequência. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí nós vamos nos lembrar da oração do Senhor. A oração que o Senhor nos ensinou. Quando ele diz lá que se nós perdoarmos alguém, nós seremos perdoados pelo Pai. Não é isso? Aí alguém pode entender, ou às vezes interpretar erradamente essa oração. E nós já falamos sobre isso. Não é? Quer dizer que então há uma condicional. Deus só me perdoa se eu perdoar o outro. Ou seja, então, que o perdão de Deus depende do meu perdão. Não é isso que está dizendo lá. O que de fato está dizendo é que eu só perdoo o outro porque eu já entendi e já recebi o perdão de Deus. Não há como alguém perdoar o outro se não recebeu o perdão de Deus. E alguém só recebe o perdão de Deus quando entende, quando reconhece o seu problema, o seu pecado, a sua dificuldade, a sua falha. E aí confessa, se arrepende e recebe o perdão de Deus. E portanto, entendendo o seu próprio pecado, a sua própria dificuldade, as suas próprias mazelas, vai poder compreender a do outro. Para aqueles que vão casar, eu tenho sempre indicado um livro, e o nome do livro é este: Quando Pecadores Dizem Sim. Eu creio que muitos já ouviram falar nesse livro. Quando pecadores dizem sim. Quando um homem vai se casar com uma mulher, e uma mulher vai se casar com um homem, e a gente tem que enfatizar isso hoje, infelizmente, eles precisam saber que são dois pecadores se casando. São dois que precisam de perdão, são dois que precisam exercitar o perdão. São duas pessoas pecadoras que vão se casar. Como na vida comum da igreja. São pecadores, todos nós somos pecadores. E nós só vamos perdoar o outro se nós entendemos o nosso próprio pecado. Nós só vamos perdoar o outro se nós entendemos o tanto quanto Jesus, o Senhor, nos perdoa. Ainda hoje, já sendo salvos, já sendo muito mais conhecedores da palavra do que éramos ontem, anteontem, no passado. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Motivo de queixa. Não só quando alguém lhe fez alguma coisa, olhou torto, mas motivo de queixa. Coisas difíceis, coisas sérias. Suporte o outro. Perdoe o outro. O que significa o perdão, meus queridos? Perdoai-vos mutuamente, no original aqui é carizomai. Caris, vem de dom, vem de presente. Perdoar é um presente. Perdoar é um dom. Perdoar é agraciar alguém, mostrar generosidade. Lembram-se quando Jesus conta daquela dívida, daquele homem que devia um tanto de dinheiro a um senhor, ele não tinha condições de pagar? Devia muito dinheiro, não tinha condições de pagar, aquele senhor fez o quê? O Senhor o perdoou. E esse mesmo que foi perdoado dessa enorme dívida, ele tinha alguém que lhe devia míseros centavos, pouco dinheiro, mas quem lhe devia não tinha condição de pagar. E ele então obrigou-o a pagar, levou até a prisão. Ele não foi gracioso como o Senhor foi com ele, que o perdoou de uma dívida impagável. Esse é o ponto.
Nós fomos perdoados e somos perdoados por Deus por dívidas impagáveis, especialmente por conta do nosso pecado. Nós não temos como pagar. Cristo nos perdoou. E agora nós, por vezes, não perdoamos algumas querelas, coisiquinhas de um e de outro. É agraciar alguém. O perdão, portanto, queridos, é uma obra da graça de Deus, que nós podemos e devemos doar, entregar, oferecer ao outro. Apesar de, por vezes, sermos chamados de bobões, enfim, por conta de sermos perdoadores, não é? Às vezes, por algumas reclamações, algumas censuras que fazem, algumas recriminações, vamos perdoar. Se houver perdão, qualquer tipo de crítica desse tipo, desse nível, vai desaparecer. E a igreja vai poder continuar desfrutando de um ambiente alegre, leve. Como deve ser a família de Deus, como deve ser o corpo de Cristo, como deve ser o povo de Deus, como devemos conviver uns com os outros. O verso 13 vai dizer exatamente isso, não é? O modelo que nós devemos seguir é o modelo do nosso Senhor Jesus, na maneira como Ele trata a nós, que somos salvos. O perdão de Jesus é gratuito. O perdão de Cristo, ele é completo. O perdão do Senhor, ele é sem reservas. E dessa maneira nós devemos imitar. Além disso, o perdão de Jesus redundou numa restauração completa do seu relacionamento conosco, que outrora fora quebrado. Não é isso? Nós não temos um completo e pleno restabelecimento da amizade com o nosso Deus? Ele nos perdoou plenamente, completamente. Agora nós somos chamados amigos de Deus. Agora nós temos um relacionamento com Deus. Estamos percebendo até onde o perdão deve nos levar? Portanto, de acordo com esse texto, de acordo com as palavras de Jesus, com a ação de Jesus, com a obra de Jesus, como é que deve ser? Como é que devem ser as nossas atitudes? Especificamente com relação ao perdão, nós devemos perdoar e devemos buscar o restabelecimento da amizade. Percebem? Já ouviram falar que algumas vezes acontece assim? Eu perdoo, mas não me relaciono com essa pessoa. Eu perdoo, mas não quero ter nada com ela. Eu perdoo, mas ela é para lá e eu para cá. Eu perdoo, mas ela senta do lado de cá do banco da igreja e eu sento do lado de lá. Eu perdoo, mas quando ela entra pela porta da igreja, eu saio pela porta dos fundos. Mas eu perdoei. O perdão, ele indica, ele mostra, visto que acabamos de ver no original, essa palavra diz caris, é dom, tem a ver com presente, tem a ver com restabelecimento de amizade. É difícil? Fácil não é. Foi fácil Jesus ir à cruz? Foi fácil Jesus morrer na cruz por nossa causa? Como vimos na escola bíblica hoje, não é? Qual deve ser a nossa atitude com relação às questões que temos entre nós? Como resolvemos as nossas querelas, as nossas dificuldades, os nossos problemas? Se somos eleitos, se somos separados para Deus, se somos amados por Deus, qual deve ser a nossa atitude? Não sem dificuldade, não sem choro, não é? Mas devemos buscar restabelecer a amizade, o relacionamento com aqueles a quem dizemos que estamos perdoando, porque foi assim que Jesus fez conosco. Eu gosto muito daquela passagem de Jesus quando ele se encontra com Pedro, depois, já na sua ressurreição, lembram-se?
quando os discípulos se foram, vou pescar, Pedro comandou a turma, não é? E foram pescar, e Jesus chega e vai à praia. E lá está assando um peixinho na praia, que delícia, não é? Fazendo ali na praia um peixinho, e aí os discípulos viram, e, não é Jesus? Sim, Jesus, foram até a praia. E ali, então, comeram, se fartaram, aquela alegria, e Jesus no meio deles ali, que bacana. Daqui a pouco terminou de comer, Jesus tinha algo para tratar. Jesus tinha um assunto para resolver com Pedro. Não é mesmo? Vocês se lembram disso? Ele chega e chama: Pedro, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Até João quer se meter no meio da conversa, e Pedro fala: Senhor, o que esse rapaz está fazendo aqui? Aí Jesus até fala: Pedro, não se incomoda com ele, eu quero conversar com você. Não mude de assunto, Pedro. E ele chama então a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro dizia: claro que eu te amo. Enfim, por 3 vezes, Jesus faz essa pergunta para ele. Não vamos entrar nos detalhes dessas questões, das perguntas que Jesus fez, mas o que nós queremos lembrar aqui do texto é: Jesus chama a Pedro. Pedro que o traiu. Pedro que disse que nem conhecia Jesus. Por 3 vezes. Jesus chama a Pedro, restaura a Pedro e diz: Pedro, cuida agora dos meus, pastoreia o meu rebanho. Pedro, eu vou estar com você, Pedro, e você vai cuidar do meu rebanho. Estou confiando a você, Pedro, essa responsabilidade de cuidar. Eu vou para junto do Pai, vou enviar o Espírito Santo. Pedro, cuida dos meus filhos, cuida das minhas ovelhas. Cristo restabeleceu um relacionamento com Pedro. Portanto, é muito difícil nós encontrarmos nas Escrituras algum texto, alguma palavra, algum contexto que diga: você perdoa e nunca mais quer ver o outro, conversar com o outro, relacionar-se com o outro. Não há isso. É difícil? Sim. Podemos dizer que é quase impossível termos um relacionamento, dependendo o tipo, o tamanho do problema que tive com alguém, ou que tivemos com alguém. Mas não é impossível. Em Cristo não é impossível. Em Deus, em Cristo, tudo é possível. Isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser desenvolvido. Porque vem o verso 14. Olha o que diz-nos lá. É a sequência. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor. É a virtude suprema da vida cristã. É o amor. Onde todas as coisas se desenvolvem e crescem, sem dúvida nenhuma, é o amor. Paulo diz aqui aos Colossenses, diz para nós também: acima de tudo, acima de todas essas coisas. Considerando aqui então o despojar da velha vida e o revestir da nova vida, que está no contexto de 8 a 12, o termo aqui que começa nesse versículo 14 indica que o que nós temos que colocar por cima de tudo. Lembrei a semana passada com relação ao inverno, não é? No inverno nós vamos colocando roupas sobre roupas, não é? Cada vez mais, porque não aguentamos o frio, não suportamos o frio. O amor é aquele capote, é aquele sobretudo que vai acima das outras roupas, acima da bondade, acima da humildade, da mansidão, da longanimidade, ou isso só é possível com isso, do suportar o outro, do perdoar o outro. Acima de tudo isso vem o amor, que é o vínculo da perfeição. Debaixo do amor, todos essas outras virtudes estão protegidas. O que adianta bondade sem amor? O que adianta mansidão sem amor? O que adianta alegria sem amor? O que adianta domínio próprio sem o amor? Quando nós olhamos para 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor não arde em ciúmes, e por ali vai.
Só lembrando que Coríntios 13 não está falando de casamento. Está falando de relacionamento entre os irmãos. Onde a igreja de Corinto estava do jeito que estava. Pode se aplicar ao casamento? Claro que pode. Mas o contexto de 1 Coríntios 13 não é o casamento. É a vida, é o relacionamento dos irmãos. Onde Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, compõe aquele hino, o hino do amor. Portanto, queridos, a razão porque o amor deve ocupar um lugar tão notável está no fato dele ser o elo perfeito, literalmente o vínculo da perfeição. A palavra que é traduzida aqui então como elo ou como vínculo se refere a algo com que se amarra uma coisa a outra, prendendo-as juntas fortemente. Esse é o vínculo do amor. O amor amarra estas coisas de uma maneira que não pode ser mais desamarrada, que não pode ser soltada, desligada. Quando temos o amor, quando exercitamos o amor, quando entendemos o amor de Cristo e expressamos o nosso amor em favor do outro, destas maneiras que Paulo descreve aqui, isso demonstra que de fato somos filhos de Deus, que entendemos a graça de Deus, que entendemos o favor de Deus e que estamos, portanto, espelhando o amor de Deus, mostrando de fato o que devemos ser: unidos, unos, um com o outro, e nós com Cristo, sermos um em Cristo. Assim, quando eu estou com uma unha encravada, você sofre. Quando eu estou com dificuldades, com um problema, você sofre, porque nós somos um. Paulo está dizendo aqui que o amor é o fator que gera a perfeita coesão entre os crentes, sendo essa virtude o laço ideal que junta as partes plenamente. Sem ela, a união, obviamente, será frouxa. Se não tivermos amor, a nossa união será solta. Não teremos firmeza. Não espelharemos o amor, o favor e a graça de Deus. Mas ele segue no versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós fomos chamados à paz. Nós fomos chamados à paz. A paz de Cristo deve ser o árbitro, o juiz, no coração de cada um de nós. E a paz de Cristo, nesse contexto, é a paz que o Senhor Jesus conquistou para a igreja. E que Ele quer que os seus servos, que nós, o seu povo, cultivemos entre nós. Nós somos chamados à paz. Há uma paz que, quando Paulo começa as suas cartas, normalmente ele diz graça e paz. Quando ele fala o paz nesse contexto, é aquela paz que nós temos com Deus. Porque enquanto nós não temos conhecido ao nosso Deus, quando Cristo ainda não nos regenerou pelo seu Espírito Santo, nós não temos paz com Deus. Os nossos pecados, a nossa vida sem Deus é uma vida terrível. Mas quando somos encontrados por Deus, quando somos então, fomos eleitos, somos achados, chamados, somos regenerados, enfim, Deus com seu Santo Espírito nos atinge, nos traz para si. Temos agora paz com Deus. Temos a certeza da vida eterna com Deus. Não temos mais dúvidas do nosso futuro, da nossa eternidade. Paz com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus. Então essa é a graça e a paz que Paulo fala para nós nas suas cartas. Aqui ele está dizendo também que nós devemos e podemos ter paz uns com os outros. Nós fomos chamados à paz uns com os outros, a vivermos essa paz. E é possível por conta do amor, é possível por conta do Espírito Santo de Deus que nos atinge, é possível por conta da posição que temos. Somos eleitos, somos santos e somos amados por Deus. Isso significa, queridos,
que sempre quando houver um conflito de relacionamento dentro da igreja, ou mesmo a possibilidade de um conflito, as partes que estão nesse conflito, interiormente, primeiramente, devem se curvar diante desta busca ou desta determinação da paz que devemos ter uns com os outros. Se há possibilidade de eu ter uma dificuldade com alguém, eu devo me lembrar, eu devo andar em paz, eu devo promover a paz, eu devo buscar a paz e não a guerra. Eu não devo jogar gasolina no fogo. Se o outro está irritado, eu não devo irritá-lo mais. Eu não devo provocá-lo mais. Eu devo apacentar e não promover a guerra. Fazendo, portanto, tudo que seja útil para uma restauração, para a preservação da amizade, desse ambiente leve, alegre e livre de perturbações, de guerrinhas, de qualquer outra coisa. Paulo explica a razão principal pela qual a paz de Cristo deve ocupar a função de árbitro nos nossos corações. Ele afirma, portanto, que os crentes e nós, portanto, fomos chamados para vivermos em paz como parte do corpo de Cristo que nós somos. Como é que as mãos podem guerrear com o rosto, com os pés, com os braços? Como é que nós podemos, como parte do corpo de Cristo, guerrearmos uns com os outros? De maneira nenhuma. De fato, queridos, a igreja é um organismo vivo, um organismo saudável, tem que ser, em todas as partes. Devemos ser harmônicos. Não pode existir nenhum desacordo entre nós. Lembra o que Paulo vai falar nos Filipenses do capítulo 2, nos primeiros versos desse capítulo 2? Que nós devemos pensar a mesma coisa. Devemos ter harmonia entre nós. Como devemos pensar? Nós fomos chamados e vocacionados para vivermos em paz. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 7. Está falando sobre a família, a estabilidade na família, falando sobre um casamento. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Nós vamos estudar melhor esse texto no domingo que vem, se Deus permitir, na escola bíblica. Ok? Vamos estudar a primeira parte do capítulo 7 de 1 Coríntios. E nós vamos tratar então sobre isso. O que ele está falando aqui é que se um crente é casado com uma descrente, não é para o crente pedir a separação. Se o descrente quiser se separar, ele que faça. E o crente pode conceder isso, mas não deve partir do crente. Se alguém casou com um não crente, aguenta firme. Não busque separar-se. Nós somos chamados à paz. Aí é um contexto geral, onde ele explica especificamente num caso, falando do casamento. Mas o versículo 15 vai terminar dizendo para nós: fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Nós devemos ser agradecidos. Esta é uma virtude, irmãos e irmãs, que deve estar latente nas nossas vidas. A gratidão. É algo que deve estar no nosso coração, na nossa boca, nas nossas atitudes. E considerando especialmente que Paulo está pensando em termos da comunidade dos santos, isso significa que a igreja não pode se distinguir como um grupo de murmuradores, reclamões. Nós temos que ser agradecidos. Nós somos chamados à gratidão. Gente descontente que vive reclamando sobre qualquer coisa, sobre tudo,
forma um contexto para as contendas, as rixas, as divisões, as dificuldades. Porque ele não reclama para si. Ele não murmura para si. Ele não se contenta em ficar descontente. Ele reclama para os outros. Ele murmura com os outros. Ele expõe. E aí abre portas para as dificuldades, para as rixas, para os rachas, para as contendas. Por isso, Paulo vai incentivar cada cristão a alimentar, a nutrir um espírito de gratidão a Deus. Lembremos que a gratidão está ligada ao fato de pertencermos ao corpo de Cristo. Isso deve estar corrente na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mais uma vez, a palavra de Deus ordena que nós tenhamos apreço pela palavra de Deus, que nós estudemos a palavra de Deus, que nós busquemos o entendimento, e só vamos ter por conta da palavra de Deus, e ela deve habitar ricamente. Queremos ter paz? Queremos ter uma igreja harmoniosa? Queremos de fato ser bondosos, amáveis? Queremos suportar o outro? Queremos perdoar o outro? Que a palavra de Deus habite ricamente cada um de nós. Pode saber, se há dificuldades aqui e acolá, se essas coisas vão aumentando, portas foram abertas e a palavra está sendo deixada de lado. A palavra não está habitando o nosso coração, não está fazendo parte de nós. Outras coisas devem estar fazendo parte, menos a palavra de Deus. E aquela perguntinha sempre vem à nossa mente: quanto nós estudamos a palavra? Quanto nós nos empenhamos em ler as Escrituras e estudar a palavra de Deus diariamente? Quanto nos empenhamos? Quanto nos preocupamos com isso? Quanto desejamos? Quanto amamos a Deus? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele diz mais: eu só vou poder fazer o que vem depois se eu fizer o que vem antes. Eu só vou poder instruir o outro, aconselhar o outro e ser aconselhado pelo outro se a palavra de Deus habitar ricamente em mim. Eu não posso aconselhar o outro se eu não tenho com o que aconselhar. Se eu vou dar os conselhos do mundo. Paulo está tratando aqui de unidade, está tratando de união do povo de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Para que isso haja, tem que haver a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ricamente na nossa mente e no nosso coração. Para que tenhamos de fato um relacionamento pacífico, harmonioso. E esse relacionamento nosso ele deve ser construtivo. Devemos olhar para o outro e ver o outro como alguém que precisa crescer, que pode crescer e que eu posso ajudá-lo. O outro olhar para mim da mesma maneira, ele olhar para mim e ver que eu posso crescer e que ele pode me ajudar. Estarmos dispostos a servir o outro no conhecimento da palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Qual sabedoria? Da palavra de Deus que habita ricamente em nós. A sabedoria de Deus. É necessário que a palavra habite ricamente em nós. E qual é a palavra de Cristo? É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem centrada em Cristo, pela qual a mensagem que nós somos chamados. Nós somos chamados, somos convertidos por causa do Evangelho da salvação, a palavra de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em outros lugares, essa palavra é chamada
A palavra de Cristo é a palavra de Deus, lá em Atos 4:31, Atos 6:7, Atos 8:14, 1 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 2:9, palavra de Deus, ou palavra do Senhor, lá em Atos 8:25, 13:49, em 1 Tessalonicenses 1:8, em 2 Tessalonicenses 3:1, palavra do Senhor. Essa palavra de Cristo, ela abrange também a palavra pronunciada pelo próprio Cristo. Os evangelhos estão repletos das palavras que o próprio Jesus Cristo pronunciou. E que também agora são transmitidas pelos seus apóstolos, como nós temos visto aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, o fato é que essa palavra, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, deve habitar ricamente no crente, deve estar viva em nós, deve nos encher de maneira completa a nossa mente, o nosso coração, de uma forma tal que nós estejamos sendo influenciados por essa palavra e façamos transbordar essa palavra para os outros, e essa palavra possa influenciar os outros, e essa palavra possa transformar a nossa mente, para nós podermos, de fato, como diz os Romanos capítulo 12, versículo 2, possamos influenciar o mundo e não sermos influenciados por esse mundo. Se o mundo está assim, e pior, e vai ficar cada vez pior, um pouco, um tanto, é por nossa própria culpa. Porque nós mesmos não estamos vivendo para influenciar esse mundo. E por vezes não estamos influenciando esse mundo porque não temos a palavra de Cristo ricamente habitando em nós. E por vezes estamos vivendo igual vive o povo deste mundo. Com as mesmas preocupações, com as mesmas motivações. Nós somos assim, infelizmente. Mas Paulo abre a nossa mente, abre o nosso coração aqui. Não sejam assim. Nós temos que influenciá-los e não nos deixar influenciar. E aqueles então, portanto, que estão cheios, que a palavra de fato está cada vez mais habitando em mim e em você, nós estaremos aptos para ensinar o outro e aconselhar o outro, ser ensinado pelo outro e ser aconselhado pelo outro. Quando temos a palavra de Cristo dentro e cheia, estamos da sua palavra, quando o outro vem nos aconselhar, nós vamos agradecer o conselho dele. Nós não vamos nos achar autossuficientes. Não, ninguém precisa me ensinar, eu já sei tudo. Eu vou agradecer que o outro vem me aconselhar, que o outro vem me instruir, que o outro me ama, que o outro quer cuidar de mim. Como a gente é difícil nisso. A gente não quer ouvir nada de ninguém, a gente só quer, quando quer, dizer alguma coisa, ensinar o outro, mas não ser ensinado, não ser instruído. Não queremos. Somos soberbos, orgulhosos muitas vezes. Achamos que sabemos tudo. Afinal, já temos 10 anos de igreja, 20, 50 anos de igreja, já lemos a Bíblia 30 vezes. Mas diz que a palavra deve habitar, não somente habitar, mas habitar ricamente, com seus frutos. Não é apenas uma habitação decoreba, não é apenas saber o que diz as Escrituras. Habitar ricamente quer dizer que ela produza efeitos ricos, benéficos, que produza de fato efeitos para a vida eterna, para a minha vida, para a vida do outro. Ensinar é instruir, é expor, é explicar doutrina aos outros. Não é vir ensinar boas maneiras, é doutrina. Aconselhar, aí sim, é exortar, é alertar alguém, é admoestar alguém. Essas coisas podem ser feitas no meio do povo de Deus, se a palavra de fato habitar ricamente no nosso coração. É corrigir o outro. Mas ele diz que o ensino deve ser, e a instrução deve ser, e o conselho deve ser com toda a sabedoria.
é um conhecimento amplo, é um entendimento claro. E eu só tenho se a palavra habitar ricamente na minha mente e no meu coração. O que o crente mostra não deve se entregar ao ensino e ao conselho, tendo apenas algumas noções básicas das doutrinas. Mas não, precisa conhecer. A sabedoria aqui, o termo aqui, é muito mais abrangente. Não apenas um conhecimento, não apenas um entendimento, mas significa ter habilidade para fazer isso, ser prudente para fazer isso, ter tato para fazer isso, ter seriedade na instrução e no aconselhamento. Percebe? Trata-se, portanto, de uma virtude que tem um bom senso e tem clareza para perceber as coisas, tem discernimento, vai saber a hora e a maneira adequada de instruir alguém. E vai instruir de modo bíblico. Vai instruir do jeito que as Escrituras falam. Não vai instruir do jeito que a psicologia diz, que o mundo fala, que a vovó ensinou. Não. Do jeito que as Escrituras ensinam. É dessa forma. É assim que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, para nós podermos gerar na igreja essa união, para que o amor de fato seja demonstrado na prática, para que caminhemos então com paciência, caminhemos com seriedade, sejamos convictos do que somos e do que podemos fazer, com temor de Deus, sejamos firmes na maneira como nós vivemos a nossa fé. Mas ainda continua dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, fazendo o quê? Louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, e uma vez mais, com gratidão em vosso coração. Nós somos chamados à alegria, ao louvor, ao cântico, a expressões, portanto, de alegria, com cânticos, com hinos, com cânticos espirituais, com salmos. Estudando esse texto e esses termos, eles não têm muita diferença de um para com o outro. Ele mais que generaliza mesmo aqui. E vai falar isso também aos Efésios. Não diz aqui, poxa, nós só temos que cantar hinos, ou só temos que cantar os salmos. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando dessa diversidade. Salmos, hinos e cânticos espirituais. De fato, músicas que glorifiquem a Deus, que exaltem a Deus. São estas músicas, esses cânticos, que por estarmos com a mente e o coração cheios da palavra de Deus, nós vamos expressar através do louvor, através da música. Claro que os salmos são mais poéticos, não é? Os conteúdos dos salmos, a gente vai olhar lá, há muita piedade naqueles salmos, como há salmos em outros textos bíblicos. Os hinos, elas são algumas canções, ou a gente chama de música sacra, não é? São os hinos que celebram, que louvam a Deus. E os cânticos espirituais, quando nós podemos ver na palavra de Deus, nós temos o cântico de Maria, por exemplo, não é? Nós temos nas próprias cartas do apóstolo Paulo alguns cânticos que ele coloca nas suas próprias cartas, cânticos espirituais. Não são necessariamente salmos, não é? E nem hinos, vamos dizer assim. São cânticos diferenciados na métrica, diferenciados na forma de composição, não é? São poemas, claro, e resultam do poder e da graça do Espírito Santo, inspirando, no caso aí, os escritores bíblicos, não é? Aquele adorador a escrever, de fato, estas palavras, né? Que exaltam, que magnificam o nome do nosso Deus. Mas é interessante nós olharmos aqui
Uma vez mais eu volto ao início do versículo 16, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Isso tem a ver também, ou seja, as músicas, elas devem nos instruir. As músicas devem nos aconselhar. As músicas devem nos ensinar. Por isso devemos ter cuidado com o que cantamos. Não só com a melodia que cantamos, como especialmente com a letra que cantamos. Ter cuidado. Não podemos cantar qualquer coisa. Cantar palavras, cantar textos que de fato exaltem o nome do nosso Deus. E diz que é para fazermos isso com gratidão, com alegria, com prazer, com deleite, com doçura, com boa vontade. Nós não podemos cantar ao nosso Deus como se estivéssemos morrendo, não é? Sem ânimo, sem vigor, sem alegria, sem coragem. Parece que queremos cantar tão baixinho que não é para ninguém ouvir que nós estamos cantando ao Senhor. Devemos cantar com vigor, com prazer. Estamos cantando ao nosso Deus. Nos deu a salvação, Ele nos perdoou, somos dele, somos um povo. Devemos cantar com alegria, com paixão, com vigor, com coragem, com deleite. Todos nós. Por fim, mais uma admoestação do apóstolo Paulo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E uma vez mais, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fizermos, sejam em palavras e sejam em ações. E nós sabemos que tanto palavras quanto ações, elas vêm de um coração, vêm de um pensamento. Portanto, poderíamos até incluir aqui tudo que nós pensarmos. As palavras sejam tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você escreve, e hoje nós estamos escrevendo muito, não é? As redes sociais, o WhatsApp, escreve muito. Falamos pouco, às vezes, mas escrevemos muito. Tudo que nós falamos, tudo que nós escrevemos, tudo que nós cantamos, tudo que nós oramos, tudo seja feito em nome do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos, tudo em nome do Senhor Jesus. E o que isso significa? Significa que nós somos representantes de Deus. Significa que nós fazemos em nome de alguém, estamos representando alguém. Não é isso? Um embaixador, Paulo vai falar isso aos Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo. Quem é embaixador? O que ele faz? O embaixador representa o país. Ele não vai lá num outro país e dizer o que ele acha, o que ele quer. Não, ele vai dizer o que o país diz para ele dizer. O que o governo diz para ele dizer. Não importa a vontade dele. Não importa a opinião dele. Portanto, fazer tudo em nome de Jesus é fazer tudo como se o próprio Cristo estivesse fazendo. Falar tudo como se o próprio Cristo estivesse falando. Dando graças a Ele. Nós somos representantes de Cristo. Nós temos a autoridade de Cristo. Nós somos missionários de Cristo. Nós fomos enviados por Cristo. Nós somos emissários de Cristo. Nessa caminhada que temos aqui nesta terra. E corremos o risco de, se não fizermos assim, desonrarmos a Cristo. Desonrarmos a igreja de Cristo. Desonrarmos a glória de Cristo. É sério. Diante da própria igreja, diante de Deus, diante do mundo. Portanto, terminando, dando
por meio dele graças a Deus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós somos, então, chamados a isso, a agradecermos a Deus por tudo que ele tem feito por nós, pelo que ele é em nós, pelo que somos agora nele. Portanto, reclamações não mais, murmurações, chega. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós falarmos, de fato glorifique o nome do nosso Deus. Que dessa forma possamos instruir os outros, que dessa forma possamos aconselhar os outros e sermos aconselhados e nos deixarmos instruir pelos outros. Como representantes de Cristo que nós somos, devemos então dignificar o nome do nosso Deus, honrar a pessoa do nosso Deus em todo lugar que formos, na maneira como convivemos uns com os outros, na maneira como nós vivemos neste mundo. Que a graça de Deus, a glória dele, a sua majestade, seja de fato vista através das nossas vidas e dos nossos atos. Em nome de Jesus.